TV Bula no ar. Eu sou o Dostoievskiano Ademir Luiz e estou aqui hoje com Maurício Rig, escritor, tradutor, especialista em Edgar Poe, especialista em Dostoiévski. Vou perguntar para ele qual foi o livro que marcou a sua vida. Marcou a vida dele e vai marcar a sua também. Maurício, qual foi o livro que marcou a sua vida? Pergunta simples, né? Então, meu caro, eu não teria um livro exatamente que marcou a minha vida. Foram tantos que eu seria muito injusto se deixasse algum deles de lado. Alguns livros foram realmente muito importantes para mim e eles acabaram me formando a minha visão de mundo, formando os meus valores, formando o meu imaginário, me dando referências muito importantes em todos os campos, não só na literatura, mas no campo espiritual. Na área de história, que é a minha área realmente de formação, livros de história, grandes autores dessa área, pensamento histórico, livros da área de antropologia também, que me ajudaram muito a pensar o homem e as relações humanas. Mais recentemente, livros de arqueologia, que é uma disciplina pela qual eu me apaixonei e comecei a estudar com certa profundidade. Então, é toda uma pletora de autores, de livros, de referências, e seria muito difícil para mim indicar um único livro que tenha me formado, que tenha feito diferença na minha vida. Agora, eu poderia dizer realmente que se há um livro que pudesse escolher como um livro assim, mais importante para mim, ali está, assim, nesse livro se expressasse as coisas mais valiosas para mim hoje, pensando, eu acho que seria o Evangelho de João, o quarto Evangelho, que afinal de contas é um livro. Mas a partir daí eu poderia pensar em tantos autores, inclusive o próprio Dostoiévski, né, os livros dele, Os Demônios, O Idiota, Irmãos Karamazov, que são obras-primas, os livros do Tolkien que me formaram na infância e na adolescência, a trilogia básica, O Senhor dos Anéis, O Hobbit, O Silmarillion, Os Contos Inacabados. Então toda essa literatura, esse imaginário tão evocativo, mítico, sempre me fascinou. E é mais ou menos por aí, são essas minhas referências. Olha, isso é interessante, Evangelho de João. E é um texto muito bonito, né? Dizem que com influência gnóstica e tudo mais, né? É possível fazer uma leitura literária do Evangelho de João, independentemente da questão religiosa, simbólica, ideológica? Olha, essa visão, essa apreciação de que o Evangelho de João teria influências gnósticas é equivocada, ao meu ver. Me diga. Porque sempre houve uma tentativa de aproximar o Evangelho de João, a exegese mais tradicional, até o século XIX, como o século XX, tendia a olhar para o Evangelho de João como um texto altamente influenciado pelo pensamento grego, certo? E pela filosofia grega, por isso mesmo gnóstico. Mas hoje se sabe, muito por conta das descobertas recentes, quando eu falo recentes, já teve 70, 60 anos, dos textos de Qumran, não sei se você já ouviu falar, Os manuscritos do Mar Morto, exatamente. Então, quando esses textos foram encontrados e depois, ao longo das décadas, eles foram sendo organizados e constituídos, um trabalho muito primoroso, muito difícil de reconstrução desses textos, e foram sendo traduzidos, os especialistas se deram conta que, afinal de contas, todo aquele misticismo, daquela mística que faz parte do Evangelho de João, ela fazia parte do imaginário e da religiosidade do povo hebreu da época. Então, no caso dos essênios, particularmente? Hoje em dia não se categoriza mais como essênios. Essa denominação perdeu força hoje, né? Então, os especialistas chamam de comunidades de Qumran. Qual seria a diferença? Porque fazia-se uma associação com esse grupo chamado de essênios por conta de um autor chamado Flávio José, Sim. que escreveu sobre o período da contemporânea Jesus, um pouco depois, de Deus, e antiguidades, exatamente, guerra judaica, tem uma série de livros que são documentos históricos. Muito considerado pelos romanos. Exatamente. Não, ele trabalhou para os romanos. Sim. Aliás, ele é um traidor dos judeus, traidor.
né? E ele participou e presenciou a destruição de Jerusalém nos anos 70 pelas tropas de Tito. Mas essa denominação Essênios vem de Flávio José. A arqueologia depois, fazendo todas as descobertas em Qumran, começou a perceber que existiam várias comunidades ali, comunidades religiosas, todas mais ou menos integradas, o que podemos chamar de pensamento apocalíptico ou apocalíptico. São textos, são visões apocalípticas do mundo, e o Evangelho de João é altamente apocalíptico, por uma série de motivos. Então, hoje se sabe que João, ele não era um representante de influências estrangeiras ou de influências gnósticas dentro da tradição religiosa judaica. Muito pelo contrário, ele é um fiel representante daquele cenário religioso da época muito hebraico. Maurício, mas voltando ao Evangelho de João, o que te passou para ler? Você foi atrás, você leu todos e você se aproximou particularmente desse? Como que foi isso? Olha, é uma longa história, eu não saberia recuperar todas as fases dela agora de cabeça, assim. Eu diria o seguinte, que o Evangelho de João, por ele ser altamente místico e por ele ser organizado em razão de uma série de milagres, são os milagres que vão acontecendo, eles vão de alguma forma pontuando a narrativa do Evangelho de João. E é um evangelho que já se inicia no ministério de Jesus, ele não tem toda aquela preparação como os outros evangelhos, você tem a parte da infância de Jesus, tudo. O Evangelho de João já se inicia com o ministério, com a atividade missionária de Jesus. E você tem no Evangelho alguns momentos realmente muito evocativos e muito próximos à pessoa de Jesus. Ele te mostra a pessoa de uma maneira muito... ele faz Jesus te aproximar de você. É um texto que mostra a natureza divina de Jesus, os seus aspectos mais transcendentais e mais universais. E a partir, por exemplo, do capítulo 14 do Evangelho de Jesus, que se inicia quando você tem já a preparação para a paixão, e Jesus faz um longo testamento, um longo discurso para os discípulos. E nesse discurso que ele faz para os discípulos, ele anuncia a sua natureza. Ele anuncia a filiação dos discípulos nessa natureza, quer dizer, ele abre o reino dos céus para os próprios discípulos e abre o reino dos céus para todos nós, quer dizer, nos restaurando uma filiação com Deus, e faz justamente como testamento dele, ou seja, como legado dele. Essa é a minha herança, ele fala. A minha herança é essa filiação que eu dou para vocês aqui e agora. Isso é muito bonito e muito transformador. Se você não se comover com isso, você não se comove com mais nada. De fato, comovente. Bom, então descobrimos qual foi o livro que marcou, um deles, né? Que marcou a vida de Maurício Rigg, Evangelho de João, junto com o Diógenes, uma série de outros, né, que você citou. Então, diga aqui qual foi o livro que marcou a sua vida. O dele, nós já descobrimos.